Olá, irmãos, boa noite a todos, Deus abençoe, saudades, tudo bem? Estamos aqui olhando neste momento para os bancos aqui no templo, mas com certeza estamos vendo vocês. Vamos começar agora mais um culto, transmitindo para a tua casa, essa extensão do templo para a tua casa, trazendo para você nessa noite aqui os louvores, trazendo a pregação, o ensino da palavra. Espero que você aproveite bem esse culto, aproveite bem esse momento para você, que é um momento que nós estamos assim, longe um do outro, mas brevemente vamos estar perto, amém? Olá, irmãos, vamos se colocar agora na presença de Deus. Peço que aonde você estiver, curva a sua cabeça, se coloque na presença de Deus agora. Vamos juntos fazer essa oração, amém? Senhor Deus e Pai, Senhor Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, Deus, para Te agradecer, Deus, por o Senhor nos dar, ó Pai, essa oportunidade, Deus, de juntos, dessa maneira, ó Pai, online, nós estarmos aqui, Senhor Jesus, podendo nos conectar com todos os nossos irmãos, ó Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor Deus vai de encontro com cada um, ó Pai, com cada coração, ó Pai, com cada pensamento, Deus, e de uma maneira única o Senhor possa nos conectar, ó Pai, em Tua presença, ó Deus. Que esse nosso culto, ó Pai, seja para Ti e possa alcançar a vida de cada um, Deus. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, tocar sobre a saúde de cada pessoa, Deus, nesse dia, ó Pai, nos dias que virão. Pai, nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja, ó Pai, sempre conosco. Que o Senhor, ó Pai, possa nos libertar de todo mal, ó Pai, e possa ser o nosso sustento e a nossa força, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, e nós pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença, ó Pai, em nossas vidas e em nossos lares, ó Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Teu amor é devoto, nunca vi amor assim, como uma aliança, como voto entre nós dois. Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Tua paz para os órfãos, Tua bondade não tem fim. Torna minhas fraquezas e me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, me vestes de esplendor, trazes belezas das cinzas, pois Tua noiva eu sou. Me livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem Tu és. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão.
meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos: santo, digno é. Te louvarei, te louvarei. Em uma só voz cantamos: santo, digno é. Então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. 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 Aleluia, Jesus. Que os nossos lábios sempre possam louvar ao teu santo, santo nome. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não
merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso trocá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Paz seja convosco, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início. Nós fizemos até agora a série Gênesis. E hoje nós vamos dar início a esse estudo. Vamos continuar, quer dizer, esse estudo, dando início na série João. Algo assim tremendo que nós vemos nessa série, que nós vamos começar agora, de João, é que é algo, você está lendo o livro de João, parece que você está lendo Gênesis, né? Uma coisa tremenda. O início aqui é uma coisa tremenda. Hoje nós vamos falar, né, sobre esse evangelho de João, porque João, a palavra revela que ele foi testemunha ocular, né? Nós poderíamos, talvez você pode estar perguntando assim, mas nós poderíamos começar no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, né? A gente vai fazer João, é porque a palavra nos indica algo tremendo sobre o evangelho de João. Ele foi testemunha ocular, enquanto Lucas preparava as pesquisas para escrever o seu livro, né? João, ele era testemunha. Ali, todos os fatos relatados por João, ele presenciou, ele viu, né? Até mesmo ali na crucificação, ele estava próximo de Jesus, né? Então, quero dizer uma coisa para você, que esse livro de João, ele vai trazer para nós hoje, né? Nós vamos estar falando aqui, e eu vou estar pregando também dentro daquele terceiro propósito, que é ide e faça discípulo. E nós vamos falar nessa noite sobre a encarnação do Verbo e sobre o ministério público de Jesus. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu quero dizer uma coisa para você,
que é muito importante para nossas vidas, que nós devemos confiar na palavra. A fé vem por ouvir a palavra. E você confiou até aqui, e nesse estudo que nós estamos fazendo, iniciando esse trabalho com a nossa igreja, que é o estudo dinâmico, estudo bíblico dinâmico. Começamos na série Gênesis, agora vamos para João. Que você seja nessa noite abençoado por esta mensagem na tua casa, e nós que estamos aqui no templo, né? Estamos com um número de pessoas bem reduzido no templo, somente, né, eu, a Tainara, o João Vitor e o Tiago, para fazer esse culto transmitindo para a tua casa. E eu creio que o Senhor nos dará grande vitória, irmãos. Antes de começar essa ministração da palavra, eu recebi essa semana ali uns dizimistas que foram em casa, levaram os dízimos, também a oferta, né? Recebemos essa semana o irmão Leandro, a irmã Andréa, foi levar os dízimos e também oferta, levar ali a oferta. E eu quero convidar você nesse momento, antes de nós começarmos essa ministração, nós estamos orando pelos dizimistas e pelos ofertantes. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus maravilhoso, cheio de todo poder e bondade, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida desses dizimistas agora. Meu Deus, a vida desses ofertantes. Meu Deus, essas pessoas que fizeram o voto primeiro para Deus e levaram lá também em casa. Pai, abençoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor maravilhosa desça e se materialize na vida desses irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a vitória. Recebe esses dízimos, essas ofertas, esses votos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, aqui no capítulo 1. O livro de João, capítulo 1. A encarnação do Verbo. Versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinha ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toca com teu poder, Pai querido, sobre as nossas vidas, meu Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande, Pai. Ajuda a tua igreja nesta hora a entender, meu Deus amado, que a tua palavra está se cumprindo. Eu não vou dizer que agora, Pai querido, coisas, meu Deus, que possa, Senhor, os irmãos entender que eu estou falando, Pai querido, que o Senhor está, Senhor, nesta hora, voltando, mas que eles possam entender que a tua palavra está se cumprindo. O mesmo que aconteceu com os santos homens de Deus no passado, no sentido, Pai querido, de opressão, está acontecendo nesses dias. No sentido, Pai, de enfermidade, está acontecendo nesses dias. Muitas coisas estão acontecendo, parecida, Pai, com as que aconteceram. Mas assim é a tua palavra. Assim, Pai querido, diz a tua palavra, que nós somos bem-aventurados quando, Pai querido, perseguidos formos. E eu quero, Pai querido, nesta hora, te agradecer, meu Deus, porque quando se cumpre a tua palavra, quando, Pai, as coisas acontecem cumprindo a tua palavra, nós entendemos, Pai querido, que o Senhor nos ensina, ter a fé, ter, Senhor, uma perspectiva, isso vai fazer também, Pai querido, que nós vamos, Pai querido, atravessar o mar, vamos, Pai, cantar o hino da vitória. Então, Pai, nós temos a certeza de que o nosso Deus é verdadeiro, e nada, Pai querido, nada, Pai, nada, Senhor, acontece se o Senhor não permitir. Nada acontece, e tudo que acontece se coopera para o bem daqueles que amam a tua palavra. Por isso, nesta hora, meu Deus, nesta noite, eu ministro com segurança essa palavra aos teus filhos, porque se ela vai e produza para o qual está sendo enviada, olha, nós vamos ver a grandeza de Deus na nossa vida. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém. Irmãos, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por eu estar tendo essa oportunidade de estar aqui ministrando para você. Porque muitos pastores passaram fazendo o teste do coronavírus e ali deu positivo. A gente vê relatos de pastores, apóstolos, homens de Deus, bispos aí. Alex, por estar retornando para sua casa, estava em UTIs. E eu quero dizer para você que para mim é um privilégio estar dizendo que estou aqui ministrando para você. Desde o primeiro dia que eu ministrei, após fechar o templo, tudo, eu disse que, numa certeza, irmãos, que essa unção que nós temos feito dentro do livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, que é a unção despedaça o jugo, falando com segurança, com fé mesmo, que não ia acontecer nada para os irmãos da igreja. Logicamente, nós também tomarmos nossos cuidados físicos. É muito importante. Não esqueça que a obediência, ela faz parte, né, do nosso caráter. Então não esqueça de obedecer também às autoridades. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Aqui a palavra do Senhor diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vocês se lembram quando nós estávamos estudando Gênesis, nós lemos lá no início, no começo. Gênesis significa começo. Quando nós lemos
ali nos primeiros 5 versículos. Primeiros 5 versículos de Gênesis foi assim um divisor de água para a nossa vida, porque ali a palavra do Senhor, ela fala algo tremendo. E eu quero compartilhar aqui para você. No princípio, Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui a palavra traz o relato sobre o Espírito Santo. Disse Deus: haja luz. Aqui a palavra diz sobre Jesus. Houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre treva a luz, entre luz e trevas. Amém, queridos? E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, tarde e manhã, o primeiro dia. Então, nesses 5 versículos, nós vemos algo tremendo de Deus, encaixando-se nesses primeiro versículo aqui do Evangelho de João. Então aqui nós vemos que está escrito assim no versículo 1, 2 e 3 sobre o que foi feito nos 5 primeiros versículos em Gênesis. A luz resplandece, versículo 5, versículo 4 aqui do livro de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Então ali, Deus ele trouxe essa presença da luz. Deus trouxe essa presença da luz no início, ali no começo, em Gênesis. E a luz começou a resplandecer nas trevas. As trevas não prevaleceram. As trevas não prevaleceram contra a luz. E ali começou uma obra genuína de Deus em Gênesis no começo. E vem trazendo Deus tudo aquilo que nós estudamos no livro de Gênesis. Sempre a luz eliminando as trevas. Nós vemos os relatos dos acontecimentos, dos eventos no livro de Gênesis. Os eventos, a criação, a queda do homem, a arca, o dilúvio. E vemos também a Torre de Babel, mas a luz prevalecendo, irmãos. A luz sempre prevaleceu. Versículo de número 6. Começa a contar a história de João. Começa a contar. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Amém, queridos? Então nós vemos aqui a palavra do Senhor. Ela continua falando agora de exemplos de homens que vieram testificando agora da luz. Nós vimos exemplo de homens ali em Gênesis que vinha testificando de Deus, que vinha testificando do Pai e ao mesmo tempo testificando da luz. Mas eles não conheceram a luz, e até esse momento João também não conhecia. João não conhecia. Mas ainda
Deus havia falado com ele. Como talvez os outros homens de Deus lá atrás. Mas Deus fala com ele e ele vem testificando da luz. Ele vem falando da luz. É uma coisa tremenda, eu quero que você observe isso. Eu quero que você preste atenção nisso, é muito forte isso para nós. Aqui tem uma revelação tremenda de Deus também para a nossa vida. Essa palavra. E este veio como testemunha no versículo 7, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Sabe, irmãos, é quando alguém é enviado para pregar o Evangelho, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Ele não era a luz, João não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. E também a saber que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Por quê? Ele ia ver isso acontecer. Versículo 10 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. O que está dizendo a palavra? O verbo desde o começo, desde Gênesis, estava no mundo, mas o mundo não conheceu. João até agora também não havia ainda conhecido esse verbo, mas ele tinha, irmãos, a revelação de Deus. Deus falava com ele, Deus falava com João, Deus enviou João para pregar e testificar da luz. Então no versículo 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então aqui começa a falar de Jesus, do verbo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí sabe o que diz a palavra, irmãos? Versículo 12 de João aqui: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É coisa tremenda de Deus. Mais para frente nós vemos Nicodemos trazendo, o Senhor trazendo um desfecho desses versículos que eu estou lendo para vocês. É coisa tremenda. Trazer um desfecho disso aqui para explicar isso daqui para vocês. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a palavra está narrando, João está narrando, que o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E depois João está falando aqui: veio para os que eram seu e os seus não receberam. Ele ainda está contando uma história, adiantando uma história, mas vocês vão ver algo tremendo no testemunho de João Batista. Versículo de número 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha aí, já está trazendo um desfecho, uma revelação que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olha que coisa tremenda. O testemunho de Jesus, ele agia, ele dava testemunho, ele fazia os milagres, ele fazia as maravilhas, como em graça, como Filho de Deus, unigênito, único do Pai. A forma que Jesus operava, a forma que ele se comportava, era diferente de qualquer pessoa. Aqui, irmãos, no versículo 15 começa o testemunho de João Batista. Olha só o que João começa a falar. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse:
O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha aí, irmãos, que coisa tremenda. É quem o revelou. João Batista, até agora, ele está falando de algo que ele ainda não viu. Mas ele está dando um testemunho, ele está falando, irmãos. É como se você estivesse pregando e falando com a multidão. Como foi que Deus te enviou, como Deus fez na tua vida. Testemunho de João Batista, ele fala aqui nesse versículo de número 15, e aqui no versículo de número 19, João Batista repete o testemunho novamente. Ele diz assim: este foi o testemunho, a palavra diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdote e levita para lhes perguntarem: quem és tu? João, irmãos, ele estava pregando, ele estava dando seu testemunho, ele estava falando dessa grandeza que era o Deus do começo, falando da revelação que Deus havia dado para ele, da forma que Deus falou para ele. Ele testificava agora da luz, ele pregava que essa luz, ela estava a chegar, ela já estava no meio deles. E sabe o que aconteceu? Ali, os judeus naquela época, eles enviaram, irmãos, sacerdote de Jerusalém e levita para ir até João, onde ele pregava, e fazer pergunta para João. Não era fácil pregar o evangelho do Senhor. Não era fácil, nunca foi fácil. E eles chegaram até João e perguntaram para João: quem és tu? Aqui no final do versículo 19. No versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Versículo 21, então lhes perguntaram: quem é, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Versículo 22, disseram-lhe: pois, declara-nos, quem és? Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a seu respeito? Que diz a respeito de ti mesmo? Então, versículo 23, então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está vendo que tremendo, irmãos? O profeta Isaías falava de João, revelou na palavra João que ele era a voz do que clama no deserto. E agora João está falando. Nós, quando falamos de Jesus, nós sempre falamos com propriedade. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então: por que batizas? Não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim,
do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, como eu disse, João estava do outro lado do Jordão, batizando. E ali, enviado dos fariseus, foi ali o sacerdote e os levitas para perguntar quem era João. Aqui no versículo 29 relata, João Batista torna a repetir o seu testemunho 3 vezes. Versículo 29. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primacia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Então, irmãos, nós vemos aqui agora que as coisas estão ficando mais claras. Toda a revelação, tudo aquilo que João Batista ministrava e pregava para as pessoas, agora estava acontecendo. Agora estava prestes a acontecer aquilo que João Batista estava falando. Jesus Cristo estava se manifestando àquele povo. Mas agora de uma forma tremenda, porque ele sempre esteve no meio do povo, mas o povo não conheceu. Só que agora João Batista estava apresentando Jesus. E nós vemos aqui um relato do batismo de Jesus. E João testemunhou dizendo no versículo 32: vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não conhecia, está vendo, irmãos? Ele não conhecia. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Olha a revelação que eu disse para vocês. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Me disse: aquele sobre que vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, aqui no terceiro testemunho de João, João explica que ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba quando ele estava batizando Jesus, e ali ele viu que era Jesus. Ele está dando testemunho dele. Mas antes ele não conhecia, mas Deus revelava para ele. Ele fala assim, ó: eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar. Ele não conhecia. Mas como que ele fazia isso? Por revelação de Deus. Deus ia conduzindo João Batista. Já tinha no livro do profeta Isaías. Moisés lá atrás já falava de Jesus. Então eu quero dizer uma coisa para você. Moisés já falava sobre a vinda de Jesus. Eu quero dizer uma coisa importante para você. Nós vamos estar encerrando até aqui hoje, nesse capítulo 1. Vamos estar encerrando. E nós vamos estar dando sequência no próximo culto. E eu quero deixar aqui para você, pois João ele falou: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu quero falar uma coisa para você aqui rapidamente. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui neste mundo para poder fazer a vontade do Pai. E eu estou preocupado nesses dias, porque você não tem vindo ao templo. Eu estou preocupado porque você está na tua casa.
Eu sei que você está seguro na tua casa, está indo para o seu trabalho, mas estou preocupado. Porque nós não podemos perder tempo. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, nós vemos que Deus, Ele faz ali, nos primeiros 5 versículos, Ele faz ali, Ele cria as coisas tremendas para nós, a criação, e Ele fala ali algo tremendo. Ele termina o primeiro dia e Ele fala, foi bom. E ali, se nós demos sequência, nós vamos ver que Ele parte para fazer o outro dia, o segundo dia. João, quando ele começa a explicar aqui, o livro de João começa a explicar, ele fala que Jesus veio como verbo. Agora nós já estamos aqui, que o verbo, ele era a luz, ele resplandeceu a luz no meio das trevas deste mundo, e agora nós vemos aqui que o verbo já se faz presente. João já entende o que é o verbo, quer dizer, a cada dia é um desafio, a cada dia é uma perspectiva que vai acontecendo na vida de João. João começa a pregar, Deus fala com ele, começa a pregar através das revelações de Deus para a vida dele, mas agora ele já está vendo a coisa acontecer, que Jesus já está próximo, ele já vai trabalhando, ele já se depara com os fariseus, pegando no seu pé, cobrando, falando, e ele não para. A perspectiva de João é fazer aquilo que Deus o enviou. A perspectiva de Jesus, qual que era? A perspectiva de Jesus olhava para as coisas, irmãos, de uma forma ampliada, a fazer a vontade do Pai. João também, assim como nós vemos os nossos mártires do passado, também foi assim, do que nós acompanhamos no livro de Gênesis, o estudo de Gênesis. Todos deram sequência. E o que me preocupa é que agora a igreja, sem vir no templo, estão perdendo a força de caminhar. E vocês não podem perder a força de caminhar, porque afinal de contas a palavra, ela é pregada, e nós precisamos viver a palavra, nós precisamos praticar a palavra. E eu me preocupo porque eu estou vendo acontecer muitas coisas. Se eu não vejo, irmãos, alguma coisa pela rede social, mas eu vejo em revelação que Deus me mostra também, e preocupa a gente. Por que preocupa a gente? Porque nós estamos vendo os irmãos nas rodas escarnecedores, irmãos fazendo isso, irmãos fazendo aquilo, irmãos voltando para trás, irmãos desistindo, irmão fazendo isso. Nós vemos a prostituição querendo entrar na igreja, nós vemos os vícios, nós vemos tudo querendo entrar na igreja. Por quê? A igreja não é aqui onde eu estou pregando para você. Aqui é o templo. A igreja, ela anda, se comunica, ela se depara com situações. Então quero dizer uma coisa para você: cuidado, veja o que você está fazendo, tenha perspectiva. Tenha pensamento de formar as coisas, de dar sequência na obra do Senhor. Se você sai da sua casa, fica um vazio dentro da sua casa. Você pensa que você não está ensinando o seu filho se você sai para fazer alguma coisa? E essa coisa talvez não é boa? Fica sabendo que fica um vazio. Esse vazio só se cumprimenta quando o seu filho, você chega na sua casa. Ou vice-versa, o pai está em casa só quando o filho chega. O vazio fica. E é muito importante nós perseverarmos a obra de Deus. É muito importante perseverarmos na obra de Deus. Não pare. As coisas não param para ninguém. As coisas não param para ninguém. Eu estava há poucos dias, há 2 anos quase, sem subir no telhado da igreja. E deparamos o quê? Com o telhado da igreja totalmente cheio de buracos. Uma tentativa de um pessoal, uns tempos atrás, roubaram o para-raio da igreja, destruíram o telhado da igreja.
Mas, irmãos, estamos olhando com perspectiva, porque a palavra do Senhor diz que tudo se coopera para o bem. Há pouco tempo, foi nos pedido para fazer a acústica da igreja, melhorar o templo, de acordo com o que as leis municipais estão pedindo. E agora, o que vai nos acontecer? Nós precisávamos colocar mais uma telha por cima dessa telha, formando um recheio. Muitos fazem com isopor, mas no nosso caso seria para isolamento do som. E agora nós vamos pôr uma camada de lã de rocha e pôr outra telha por cima. Condições financeiras para isso nós não temos, mas temos a fé, temos a perspectiva, e vai acontecer. E já fizemos o orçamento. E uma das coisas como igreja de Cristo que nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos começar a praticar é a nossa fé, irmãos. Nós, como nós não temos ajuda que venha do governo ou que venha de um outro lado municipal, nós contamos com a igreja. Então, se disponibiliza em ajudar a obra de Deus, de exercitar a tua fé. Não se engesse quando o pastor fala de dízimo, de oferta. Não se engesse. Abre o teu coração e fique sabendo que é do pouco que Deus vai te honrar no muito. Se hoje você tem um pouquinho para trazer, é a sua fidelidade, Deus vai te honrar, vai te pôr no muito. Ontem a pastora estava aqui ministrando, na noite da vitória, a pastora Meire, palavra também falando sobre João, sobre os milagres. E depois da pastora Cláudia, Deus revelou para ela papéis, indenizações. Se você não viu, observe. Vê a pregação, vê o culto da noite da vitória ontem, que foi enviado na tua casa. Falou. E nós estamos orando, irmãos. É uma coisa tremenda, porque nós estamos orando para Deus abençoar os irmãos em causa na justiça, indenizações, salários, promoções, em plena essa pandemia. Daí nós estamos orando para isso, para que você mantenha a fidelidade com a obra de Deus. Porque para a tua alegria, para a minha alegria, nós já fomos cotar já quanto que nós vamos gastar aqui para fazer toda essa parte do telhado em cima da igreja e o rebaixo do altar até aqui, ó, porque vai precisar mexer no forro, porque esse forro não tem laudo técnico, não é anti-chama, e nós vamos ter que mexer no forro também, mas nós vamos ter que fazer aos poucos. Mas já vamos fazer o telhado e esse forro do altar vai vir até aqui, rebaixado, embutido as lâmpadas, e já vamos começar, aos poucos nós vamos fazendo. Mas já de início já fizemos o orçamento para isso, irmãos. Já estamos com o valor do orçamento. Já fomos até as empresas que vai fornecer o material. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quando você voltar ao tempo, você vai ter surpresa aqui, irmãos. Porque essa é a fé que vence o mundo. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Estamos pregando o evangelho de um Deus poderoso. E esse poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, irmãos. Se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está nos chamando para uma obra de vitória, uma obra de força, uma obra de poder. Mas nós não podemos parar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tome posse da palavra nessa noite. Conto com você. Conto com a tua fidelidade, conto com o teu compromisso, conto com a tua obediência, porque essa era a característica de Jó. Deus falou para Satanás: de onde vem, Satanás? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Deus falou: observaste o meu servo Jó? Homem que tem obediência comigo, tem compromisso comigo, é fiel comigo. Homem íntegro. Sabe o que é íntegro, irmãos? Ninguém faz a cabeça. Homem íntegro. E é isso que Deus quer de nós. Não importa, nós estamos, irmãos, sem poder ir ao templo, sem poder transitar muito pelas ruas, mas a nossa obediência,
o nosso compromisso, a nossa fidelidade e a nossa integridade, ninguém pode tirar de nós, se nós olharmos para o sacrifício da cruz do Calvário, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Ninguém pode tirar de nós. Então quero dizer para você, igreja viva, igreja abençoada, abra agora é a hora de você fazer a obra do Senhor. Enquanto você está em casa, nós estamos correndo todos os riscos para mandar a palavra para você. Estou fazendo visita, Deus está abençoando. Você pode ligar para nós, vou fazer uma visita para você. Deus está abençoando, porque Deus, a palavra do Senhor diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está falando de Jesus, que Ele é o bom pastor. Mas nós olhamos para o sacrifício dele, procuramos imitar ele. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores assim como eu fui de Cristo. E que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nessa hora, eu vou estar orando por você. Pai, abençoa, Pai, a tua igreja neste momento. Abençoa o teu povo, Pai querido. Meu Deus, dá um toque poderoso, um toque avivador, um toque, Pai querido, do Senhor, Pai, neste coração. Meu Deus, põe por terra agora, Pai querido, toda intriga, põe por terra agora, Pai querido, todo pensar dissoluto, todo caminhar dissoluto, põe por terra agora, e faça com que, Pai, essa família ande em comunhão com Cristo, ande em comunhão com o Senhor, morre para o mundo e renasce para Ti a cada dia. Abençoa, Pai, os 4 cantos dessa casa, abençoa, Pai, a rua dos Teus filhos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo espírito ao contrário, esse espírito que veio do norte, esse espírito de enfermidade, está repreendido nos 4 cantos dessa cidade, nos 4 cantos da cidade onde os irmãos se habitam agora. Está repreendido. Guarda, Pai querido, a saída deles para o trabalho e a volta. Guarda, Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abra as portas, Senhor. Dá um avivamento a este coração. Eu ordeno que a depressão, eu ordeno que a opressão, e eu ordeno que a pressão que o inimigo tem feito sobre, Pai, este lar, sai no nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo este lar, peço a bênção do Senhor. Realiza, Pai, cura, restaura, liberta, renova. Em nome de Jesus eu te abençoo. E graças a Deus, em todos os momentos da nossa vida, Jesus Cristo é a resposta. Eu vou contar até 3, você vai falar o nome mais bonito que existe. 1, 2, 3, Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.